Olá! Glória a Deus! Aleluia! Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grandioso. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus derrame sobre você bênção sem medida. Que Deus derrame sobre você paz, alegria. Não importa o que você esteja passando, que Deus te dê paz e alegria. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que coisa boa. É bom estarmos diante de Deus para ouvir a palavra. É bom a gente estar diante de Deus para escutar aquilo que Deus quer falar conosco. Aquilo que Deus tem mandado através das pessoas que pregam a palavra de Deus. Sabe, Deus está sempre falando. Deus está sempre nos ensinando. Deus está sempre edificando a nossa fé. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Geralmente, quando nós vamos orar, nós sempre queremos e temos o costume de pedir as coisas para Deus. Eu quero oração pelo emprego, pela saúde, pelo não sei o quê. Sempre tem um pedido. Sempre tem alguma coisa que nós pedimos para Deus em nossas orações. É engraçado como a gente tem muito a pedir, a gente tem pouco costume de agradecer e a gente tem menos costume ainda de fazer por Deus, fazer para Deus. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 e 10, a palavra de Deus, ela fala assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Sabe, a gente não tem ideia do que Deus preparou para nós. A gente não tem ideia, por exemplo, do que Deus preparou, construiu lá no céu, quando a gente for encontrar com Ele. Mas você sabe o que é interessante? É que Deus, Ele preparou uma vida abundante aqui na terra. O próprio Jesus, Ele fala que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, olho nenhum viu. A palavra de Deus nos diz que ouvido nenhum ouviu. E a nossa mente não consegue imaginar o que Deus preparou para nós. E aí nós começamos a ver uma série de trechos da palavra de Deus, aonde fala, por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não temos ideia do que é todas as demais coisas. Mas o que eu acho interessante é que sempre depende de uma ação nossa. A única coisa que é pela graça e que a gente recebe sem esforço algum, sem precisar fazer nada, é a salvação. Ela é de graça. Ela vem não por nós não podemos fazer nada para ser salvos, mas a salvação vem pela graça. A graça de Jesus, ela é um favor imerecido.
Nós somos salvos pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos salvos porque cremos que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, perdoou os nossos pecados e agora nós somos religados em Deus. Agora nós estamos, a palavra de Deus diz que nós fomos retirados do império das trevas e trazidos, transportados para o reino de luz, o reino de Jesus. Essa é a única coisa que nós temos de graça. Todas as outras coisas, nós precisamos tomar uma atitude para receber. Esse versículo que eu citei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar para que as coisas sejam acrescentadas. Outro versículo da Bíblia diz: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, nós temos que buscar para achar. Nós temos que bater para que a porta se abra. Nós temos que pedir para receber. E é por isso que eu estou perguntando para você, o que você tem feito para Deus? O que você tem feito para Deus, para receber de Deus as bênçãos, as maravilhas, as demais coisas? Muitas vezes nós achamos e até aprendemos dessa forma, que depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, depois que nós levantamos o braço lá na igreja e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida será uma maravilha. Todos os nossos problemas serão resolvidos, nós não teremos mais tribulação, Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aí é que nós começamos a trabalhar. E a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, a palavra de Deus ela fala assim: porque nós fomos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso aqui vem bater de frente com o versículo que diz que Deus escreveu todos os nossos dias quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Isso aqui vem bater de frente com a palavra de Deus que diz que nós devemos fazer a vontade de Deus. Quando Jesus fala: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus está se referindo também a esse versículo. A obra que Deus tinha na vida de Jesus já tinha sido programada, já tinha sido preparada. E Jesus veio cumprir a missão, a obra que Deus tinha na vida dele. E essa obra era morrer na cruz para salvar os pecadores, para pagar o preço pela vida dos pecadores, que somos nós. E nós também temos obras, temos propósitos, nós também temos coisas que Deus planejou para que a gente fizesse. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito com a palavra de Deus? Será que você tem praticado a palavra que você tem ouvido? Será que você tem colocado em prática a palavra de Deus que você tem escutado
todas as semanas, todos os domingos e quartas-feiras que você vai aos cultos nas igrejas, todos os dias em círculos de oração, em campanhas que se faz, você escuta a palavra de Deus, o que essa palavra tem feito em você? Ela tem produzido uma vontade de colocar isso em prática? Uma vontade de viver essa palavra? De realmente tornar essa palavra verdade na sua vida? No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, nós lemos o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Tudo que for colocado na sua mão para que você faça, faça com excelência, faça com vontade, faça com esmero, faça da melhor forma possível. Em outro trecho da palavra de Deus, a palavra nos diz que nós devemos trabalhar para os nossos patrões como se nós estivéssemos trabalhando para Deus, com excelência, porque nós estaremos testemunhando de Deus para os nossos patrões, nós estaremos testemunhando de Deus para os nossos colegas de trabalho. O que você tem feito para Deus? Como você tem desempenhado as tarefas que Deus tem colocado na sua vida, no seu dia a dia, para que você faça? O seu trabalho do dia a dia, as coisas que você faz na sua casa, os seus estudos. Você tem sido um aluno de excelência? Você, jovem, você, adolescente, você tem sido um estudante de excelência? As suas notas são exemplares? Você tem feito a obra de estudar da melhor forma e dando tudo que você tem? O que você tem feito para Deus? Se Deus olhar hoje para a sua vida, Ele pode, por exemplo, falar não. Do jeito que ele trabalha, do jeito que ele estuda, eu posso colocar ele para ser um grande empresário. Eu posso abrir as portas na vida dele para que ele seja um grande empreendedor, para que ele seja um grande gerente de uma multinacional. Será que se Deus olhar para a sua vida hoje, para aquilo que você tem feito, para a forma como você trabalha, para a forma como você trata os seus estudos, para a forma como você trata o próprio Evangelho de Deus, será que Deus pode olhar para você e falar, não, eu vou colocar ele como sendo um grande missionário, um grande plantador de igreja em algum lugar? Sabe, Deus ele não chama desocupados. Você sabia disso? O rei Davi, quando foi ungido, rei de Israel, quando Samuel foi ungir Davi, ele não estava lá na casa dele, com as mãos assim na cabeça, esperando. Não, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava no pasto, pastoreando. Quando o anjo chega para Gideão e vai falar que Gideão vai salvar o povo, vai libertar o povo dos midianitas, Gideão estava malhando trigo. Gideão estava preparando alimento para sua família. Do mesmo jeito, quando Deus chama Moisés
Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro quando ele encontra a sarça ardente. Ele não estava sem fazer nada. Deus, ele não chama desocupados. Todas as pessoas que Deus chamou, eles estavam fazendo alguma coisa. Jesus, quando chama Pedro para ser seu apóstolo, Pedro estava pescando. Estava terminando uma pescaria mal sucedida e estava lavando as redes para sair para pescar no dia seguinte. Então Deus, ele nunca chama desocupados para a sua obra. Deus, ele sempre chama aqueles que estão fazendo alguma coisa. O profeta Elias, quando chama Eliseu para ser um discípulo de profeta, Eliseu estava arando a terra com suas juntas de boi. Eliseu estava na lida, estava arando a terra, preparando a terra para ser semeada. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito com a palavra de Deus que tem sido pregada para você? Nós vemos no livro de Tiago, no capítulo 2, versículos de 14 até 26, nós lemos assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Você quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por suas obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Você tem fé? E aonde estão as obras que a sua fé faz você realizar? Sabe, quem tem fé ajuda os outros. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus, ama o seu próximo e ajuda o seu próximo. Tem compaixão do seu próximo. Realiza obras, testemunha através das suas obras aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós precisamos entender que nós não podemos ficar parados esperando as bênçãos de Deus chegar até nós. Nós temos que nos esforçar, nós temos que sair e realizar as obras que Deus tem para nós. Deus quer te usar.
Deus quer realizar obras maravilhosas através de você. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar para fazer as obras de Deus, para ser usado por Deus, para permitir que Deus te use, permitir que Deus faça de você os seus pés, as suas mãos, os seus ouvidos e os seus olhos aqui na terra. Você tem que pregar a palavra de Deus. Você tem que fazer as obras que Deus quer que você faça. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, e eu acho esse versículo, esse trecho da palavra de Deus, eu acho muito tremendo. Jesus, ele está dizendo assim: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele fez. O que você tem feito para Deus? Quando Jesus chegar nesse ponto que nós acabamos de ler, Jesus vem com as suas recompensas nas mãos para distribuir, para retribuir a cada um de acordo com o que foi feito. E Jesus olhar para você, qual será a retribuição que Jesus te dará? O que será que Jesus retribuirá para você? Porque aqui está dizendo que Jesus vai retribuir a cada um de acordo com o que ele fez. De acordo com o que cada um fez. De acordo com a obra de cada um. Se Jesus olhar para a sua vida hoje, Jesus volta hoje, volta com as suas recompensas, e Jesus olha para a sua vida, qual a recompensa ele vai ter para te entregar? Que essa palavra venha mexer com você. Que essa palavra venha mostrar para nós que a vida cristã, não é só você dizer que é salvo e não se preocupar com a obra de Deus. A vida cristã não é só você levantar a sua mão, aceitar o sacrifício que Jesus fez por você e não fazer mais nada. Não ajudar os outros, não amar os outros, não orar, não buscar a Deus, não estar disponível para ser usado por Deus. Sabe, a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que simplesmente esperar a salvação. O que Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância é para esse mundo, é para essa vida, é para agora. O que a palavra de Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra é para agora, não é para depois, não. É para agora. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos fazer a obra de Deus para receber o galardão, para receber as bênçãos, para receber, aquilo que a palavra de Deus diz, que tu fostes fiel sobre o pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Se você não é fiel nem sobre o pouco que Deus já te deu, como que Deus pode te colocar sobre o muito? Se você pega o talento que Deus te deu e enterra, ao invés de trabalhar com ele e fazê-lo multiplicar, como que Deus vai te colocar sobre muito? Que essa palavra venha mexer com você hoje.
para que você possa repensar a sua vida cristã e possa começar a partir de agora a trabalhar, a se colocar à disposição de Deus para fazer a sua obra em nome de Jesus. Deus conta com você. Deus conta com a sua boa vontade. Deus conta com você para fazer a sua obra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que essa palavra merece ser espalhada até os confins da internet. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas que você ama, que você gosta, que você tem consideração, ouçam essa palavra e possam se motivar a se colocar à disposição de Deus para fazer a sua obra. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que você seja uma bênção de Deus, que você seja abençoador e que você faça a obra que Deus colocou no seu coração para que você fizesse, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.